no tempo mau, não olhou para o tempo frio. Deus tem vitória para a sua vida. Só quem crê assim, diga glória a Deus. Primeira carta de João, no capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Hoje é culto de ensinamento da palavra. Domingo nós estamos aqui em uma campanha pela família. Amém? Quem estava domingo aqui, diga glória a Deus. Muita gente veio. Amém, mesmo com chuva. Foi o primeiro dia da campanha pela família, onde Deus vai abençoar grandemente em 7 dias as famílias, os relacionamentos, as casas. E neste domingo eu vou estar novamente no segundo dia dessa campanha. Mas hoje Deus tem uma palavra de ensinamento para nós. Quem crê assim, diga glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 2, quem encontrou, versículo 5. Amém. Vamos ler, vai dizer dessa maneira: mas qualquer que guarde a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E quem pode dizer amém? Amém. Eu vou de tuas mãos, fecha os teus olhos. 1 minuto de oração. Eu quero que você abra o teu coração para o Senhor aqui nessa noite. E vamos somente buscar, coloca na mão dele agora todas as tuas necessidades. E o Senhor tem grande vitória para a sua vida. Abra o seu coração e ore comigo nesse momento. Vamos buscar a tua presença, vamos buscar a tua graça, vamos buscar o seu poder. Levante as mãos, soberano Deus e amado Pai. Eu levanto, meu Deus, a minha
sentar, pode bater palmas que louvam o Senhor Jesus. Quem pode levantar a mão e dizer: Deus é fiel? Há 3 pessoas que Deus manda te dizer: não se preocupe com essa situação. Deus é aquele que vai te ajudar. Cadê essas 3 pessoas? Lá recebe, não se preocupe. Ele é quem vai te ajudar. Cadê? Tem mais 2 pessoas. Podia dizer isso. Cadê a outra pessoa? Está aqui em nosso meio. Isso. Pode bater palmas para Jesus. Agora você vai aqui de vermelho. Levanta a sua mão. Se coloque de pé. Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo a tua luta. E Deus manda te dizer: ainda que o inferno se levantou, não vai ter poder de te prejudicar. Eu vi uma preocupação no seu coração, e eu vi um demônio querendo prejudicar e querendo destruir a tua vida. Mas hoje eu vejo o anjo de Deus se levantando em seu favor. Isso, coloca a mão sobre o coração, porque Deus te toca. E esse demônio cai por terra e já não tem poder. Olha como o Senhor já toca ela. Satanás, solta o corpo dela pelo poder de Deus aqui nessa noite. Solta a vida dela agora em nome de Jesus. Ela é livre pelo poder de Deus. Você não vai ter poder de lhe prejudicar. Eu ordeno o demônio que estava colocando desespero dentro dela. Já vai sair, já vai cair por terra. Levanta a mão, igreja, fala comigo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aí já se vai, já cai por terra. Sai! Ela é livre, ela é livre. Pode bater palmas para o Senhor. Pode bater palmas. Pode glorificar porque Ele está aqui. O Espírito de Deus está me dizendo aqui que há 2 pessoas que estão aqui em nosso meio. E essas 2 pessoas, Deus fala: só é o começo do que eu tenho para fazer. Não se admire com o que está acontecendo. Só é o começo. Deus tem coisa muito maior. Cadê essas 2 pessoas? Eu abaixo as minhas mãos. Um recebe. Cadê a outra pessoa? Está aqui. Deus te abençoe pela tua fé. Eu abaixo as minhas mãos. Eu não vou insistir. Pode bater palmas para o Senhor Jesus. Pode louvar ao Rei. Aleluia. Eu já oro por todos. Mas hoje, como é culto de ensinamento, eu quero dedicar a palavra de Deus uns minutos. E depois vamos orar por milagres, por libertações. E Deus vai fazer grandes coisas. Mas aqui a palavra de Deus está nos dizendo, em João, no capítulo 2, e no versículo 5 e 6, que aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz estar em Jesus, a Bíblia está dizendo que também tem que andar como ele andou. Se nós olharmos desde o primeiro evangelho que foi escrito, Marcos, depois vai vir os outros, Mateus, Lucas, João, vai mostrar toda a trajetória de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte. Você vai ver que durante a sua trajetória aqui na terra, e principalmente quando ele se manifesta e ele se declara como filho de Deus depois do seu batismo, você vai ver que muitas pessoas começaram a seguir a Jesus e ver que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, principalmente pelos sinais. E um mestre reconheceu isso, Nicodemos. Quando ele chegou até Jesus, ele disse: mestre, eu vejo que o que tu fazes vem de Deus, porque não pode alguém fazer algo como você se não vem de Deus.
Então, Jesus, aproveitando essas oportunidades, Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Se você olhar, quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele começa a trazer lições maravilhosas. Ele começa a dizer: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espíritos. Aqui, quando ele diz pobre de espírito, ele não está dizendo uma pessoa pobre material. Ele está dizendo uma pessoa que é humilde para reconhecer os seus próprios erros. Ele está dizendo uma pessoa que por dentro ele é humilde. Quando ele erra, ele automaticamente ele diz: eu errei. Porque isso não depende da condição social. Há pessoas que têm muita condição e são humildes. Há pessoas que talvez não têm muita condição e são exaltados. Mas assim como tem pessoas que também não têm muita condição e são humildes, também existem pessoas que têm condição e são exaltados. Isso não depende do que a pessoa tem, isso depende do que a pessoa é. Por isso que Deus está dizendo. Quem está me entendendo, diga amém, diga glória a Deus. Por isso Jesus começa a trazer ensinamento e dizer: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição. E ele começa a ensinar um modelo de vida que os seus discípulos tinham que viver. Ele disse: se alguém te dá um tapa do lado direito, oferece o esquerdo. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, ande 2 milhas. E Jesus começa a ensinar a maneira de viver aqui na terra. E quando Jesus ele vai, ele deixa um ensinamento. E quando Jesus deixa ensinamento, João escreve dizendo: aquele que diz estar nele tem que andar da maneira que ele andou. Aleluia. E da maneira que ele ensinou. E hoje eu venho trazer para a igreja algumas características de um cristão verdadeiro. Porque vivemos em uma época que você pode analisar. Todos se dizem cristãos. Todos dizem que creem em Deus e que servem a Deus. Só que escute algo: são poucos que andam da maneira que ele andou. E por isso que aqui a Bíblia está dizendo que nós não temos que somente dizer, nós temos que demonstrar que nós somos um discípulo dele. Glória a Deus. E não somente da maneira de falar, mas quando alguém olhar para mim e alguém olhar para você, verdadeiramente vai ver que nós somos um discípulo de Jesus Cristo. Aleluia. E aqui eu vejo pela palavra de Deus que primeiro, uma pessoa, um cristão verdadeiro, que anda como ele andou, obedece a sua palavra com prazer. Vou dizer mais uma vez: alguém que anda como ele andou e serve a ele, obedece a sua palavra com prazer. Glória a Deus. Ele tem prazer em servir a Deus. Há pessoas que ele está na igreja, mas ele está por uma obrigação. Há pessoas que ele obedece a doutrina, a palavra de Deus, mas ele obedece por uma obrigação. Ele não obedece porque algo dentro dele é maior, porque ele tem prazer ou porque ele tem alegria. E automaticamente Deus não vai se alegrar desse tipo de pessoa, porque eu tenho que servir a Deus com alegria. É como aquelas pessoas que você diz assim: por que você está na igreja? Aí a pessoa diz assim: eu estou na igreja é porque eu tenho medo de morrer e eu tenho medo de ir para o inferno. Jesus não se agrada disso, porque Deus não quer que nós servimos Ele por uma obrigação. Deus quer que nós servimos Ele de todo o nosso coração.
Quando eu decidi servir a Cristo, eu não vim a Cristo somente com medo de morrer, de perder a minha salvação. Eu não estou aqui somente por isso. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus porque eu amo a Jesus e eu tenho prazer em obedecer a Jesus. Eu abandonei as coisas do mundo. Escute algo, eu não sinto nenhuma falta. Há pessoas que dizem assim: se eu pudesse, eu estaria fazendo tal coisa. Mas eu posso te dizer, e Deus pode sondar o meu coração e me provar agora, eu não tenho nenhum prazer daquilo que está lá fora, porque eu sinto alegria em estar na presença de Deus. Quem está entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. E é isso. Em João capítulo 14 e no versículo 21 vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e aguarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aqui conhecemos verdadeiramente quem ama a Jesus de verdade. Você pode observar que uma pessoa ou um casal, quando ele ama um outro de verdade, um casal quando ele está noivo, e quando há aquele amor, aquele primeiro amor do jovem, da jovem, você vai observar que ele vai fazer de tudo, ou ela vai fazer de tudo. Por quê? Para que aquele relacionamento não venha a se acabar, porque há um amor maior do que tudo. Se possível, ele vai abandonar isso. Se possível, ela vai abandonar isso por causa do quê? Por causa deste amor. E assim aquele que ama a Cristo de verdade. Nós somos a noiva, eu e você somos a noiva, e Jesus é o noivo. E aquele que ama o noivo de verdade, ele vai abandonar tudo que tem que abandonar nesse mundo. Por quê? Para que ele venha ser fiel àquele que ele ama. E aí Jesus está dizendo: este é que me ama. Quem é aquele que ama? Aquele que guardou os seus mandamentos. A primeira característica. A segunda é uma pessoa, um cristão verdadeiro, é aquele que não esconde a sua identidade. Há pessoas que na igreja ele até dá a paz do Senhor, na igreja ele até vem como cristão, só que ele tem vergonha. Quantas pessoas que já convidei para vir da igreja, e sabe o que a pessoa falou? Eu sou uma pessoa muito importante, eu sou uma pessoa que tenho muita condição, e se alguém me ver lá na igreja, o que vai falar de mim? O que vai pensar de mim? Ele está o quê? Escondendo a sua o quê? Identidade. Ele está com vergonha do nome de Jesus. E um cristão não pode ter vergonha do nome de Jesus. Aonde ele for, aonde ele estiver, alguém tem que olhar para ele, tem que olhar para ela e tem que dizer: esse é um cristão. Você não pode esconder quem você é. Há muitos jovens que quando se reúnem com outros jovens, até mesmo tem vergonha de falar do nome de Jesus. Ou alguns amigos que quando se reúnem com outros amigos, tem vergonha de falar no nome de Jesus. Está escondendo a sua identidade, está escondendo quem ele é. Só que agora, quem ama Jesus de verdade, ele não esconde, ele não nega Jesus por nada. Aonde ele tiver, alguém perguntar: você é cristão, você é crente?
ele vai olhar e vai dizer: eu sou e sou com muito orgulho. E se precisar morrer pelo nome de Jesus, eu vou morrer, mas eu não nego diante daquele que eu tenho crido. Quem tem aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Deus não quer que eu e você sejamos como Pedro. O que Pedro fez? Uma pessoa chegou até Pedro e falou: Pedro, eu observo que você é um deles. Jesus estava preso. Eu observo que você é um deles. Pedro disse: eu acho que você está olhando errado. Não sou eu não. Aí outro chega: não, mas você tem o jeito dele. Não, eu não sou não, você está enganado. Quando o terceiro perguntou, o galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que ele iria negar a Jesus. E há muitas pessoas que estão desta maneira, estão negando Jesus, através da tua atitude, através do seu comportamento, através da sua influência. Paulo diz, no Evangelho de Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e o versículo 25. Para os judeus ou para os gregos, para um pode ser loucura, para outros pode ser doidura o Evangelho. Mas para mim, ele diz, o Evangelho ele é poder de Deus. E para todos aqueles que nele crê. E por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ainda que para algum é loucura. Vai ter pessoa que vai dizer para você dessa maneira. Porque para muitos já falou: você está doido? Está indo lá na igreja dos crentes agora? Aqueles que ficam gritando? Está indo lá para aquela igreja dos crentes que fica fazendo isso, escute algo. Não se envergonhe não. Porque Jesus ele diz: aquele que se envergonhar de mim, Apocalipse, eu também me envergonharei deles. Mas aqueles que me confessar diante dos homens, eu naquele grande dia lhe confessarei diante dos anjos e diante do meu Pai. Quem está me entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Por isso que um cristão verdadeiro, ele não se envergonha do nome de Jesus. Só quem não se envergonha do nome de Jesus, levanta a mão e dá glória para ele aqui nesta noite. Outra característica de um cristão verdadeiro, esta é um pouco forte, e serve para mim, serve para você, serve para todos nós. O verdadeiro cristão cuida da sua família. Vou dizer mais uma vez: um verdadeiro cristão cuida da sua família. A Bíblia diz em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8: aquele que não cuida da tua família negou a fé e é pior do que um ímpio lá fora. Olha o que Deus está dizendo: que o nosso primeiro exemplo tem que ser na nossa família, tem que ser na nossa casa, e tem que ser com nossos filhos. Por isso que Tito, por isso que Paulo, quando ele ia procurar alguém para cuidar de uma igreja, quando ia procurar alguém que era para estar na frente do trabalho, ele disse: não vai pegar qualquer pessoa não. Não coloca qualquer um para estar na frente do trabalho não. Mas procure homens que primeiro tenham uma família estruturada, que saiba criar os seus filhos e que seja de bom exemplo, para que não tenha o que falar dele, para que não tenha o que falar dela. Quer dizer, o meu e o seu respeito nem tanto está no pregar, porque pregar, qualquer um sobe aqui e prega.
Jesus, qualquer um pode subir aqui e falar no nome de Jesus, mas o mais difícil é dar o exemplo e andar como Jesus andou. E aí está o segredo de um bom cristão. Um bom cristão, ele não envergonha o Evangelho de Cristo. Aleluia! Por que hoje o Evangelho está tão sujo? Por que hoje os pastores estão muito mal falados? Hoje depende da pessoa que fala em pastor, ele vai dizer muitas coisas: ladrão, sem vergonha, isso e aquilo. Por que as pessoas estão dizendo isso de pastores hoje? Por quê? Porque existem pastores desta maneira. Aleluia. Pastores que não cuidaram primeiro do que? Da sua própria família. Glória a Deus. Não cuidaram da sua vida espiritual, não deram um bom testemunho e escandalizaram o Evangelho de Cristo. Mas bem-aventurado é aquele que anda como ele andou e cuida do seu ministério e cuida da sua família. Levanta a tua mão. A tua casa e a tua família, ela é a base da tua prosperidade, e se você cuida dela, Deus vai te abençoar espiritual, Deus vai te abençoar material, Deus vai te abençoar em todas as áreas da tua vida. Se você crê, diga glória ao Senhor Jesus. Outra coisa, o verdadeiro cristão não abandona a sua cruz. Aleluia. Um verdadeiro cristão, ele não pula fora na primeira luta. Glória a Deus. Vivemos uma época, hoje é culto de ensinamento, que muitos já não querem mais sofrer pelo Evangelho de Cristo. Vivemos uma época, eu já citei uma vez aqui, e vou citar mais uma vez, que a palavra de Deus se renova a cada dia. Glória a Deus. Hoje, a maioria do povo está sendo mal ensinado. E hoje, Deus, Ele é o empregado e nós somos o patrão. Aleluia. Se Deus não fazer, se Deus não dar, se Deus não entregar, então não tem negócio comigo. Só que a Bíblia diz diferente. Jesus disse assim: não é maior o mestre do que os servos, ou o servo não é maior do que o mestre. Se me perseguiram, se me chicotearam, se me mataram, hão de fazer a mesma coisa com você. Aleluia. E ele diz: está preparado para isso? Aí ele vai dizer: eu venci o mundo, e se vocês perseverar, vocês também vão vencer. O que é uma pessoa que não abandona a sua cruz? É uma pessoa que entende essa revelação. Ele sabe que na igreja Deus pode abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai abrir porta, mas ele sabe que na trajetória aqui na terra também haverá lutas, haverá problemas, mas ele sabe que independente da luta, independente do problema, ele tem um propósito com Deus e ele não vai abrir mão desse propósito com Deus. Eu já ouvi pessoas dizer assim: a luta está muito grande, eu vou dar uma parada. A prova está muito grande, eu vou dar um tempo. Não é muita dificuldade, eu vou parar de ir para a igreja. Está abandonando a sua cruz. Só que Jesus diz: aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz todos os dias e me siga. Ou em outra palavra, Jesus estava dizendo: levanta a tua mão, vai ter luta, vai ter prova, vai ter dificuldade, mas não abre mão da tua cruz, não abre mão da tua salvação, não abre mão do teu ministério, não abre mão da tua família, não abre mão do que Deus colocou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A Bíblia vai dizer assim, a palavra de Deus vai dizer assim: bem-aventurado
Mateus capítulo 5, versículo 10 em diante, e 11 em diante. Bem-aventurados são aqueles que por causa do meu nome forem perseguidos, forem caluniados e fizerem de tudo contra vocês. Eis que vos digo que grande será o seu galardão no reino dos céus. Paulo, ele aprendeu isso. E na sua trajetória, Paulo passou por muitas coisas, a chegar o momento dele dizer desta maneira: quem nos separará do amor de Cristo? Romanos capítulo 8. Quem nos separará? A espada? Quem nos separará? A fome? A nudez? A enfermidade? Ele disse: nenhuma dessas coisas pode nos separará do amor que está em Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem principado, nem anjo, nada pode nos separar do amor que está em Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, quem verdadeiramente entendeu a revelação, ele não vai abandonar Jesus por nada. Por quê? Porque ele sabe que o maior propósito dele é um dia alcançar o reino dos céus. Levanta a mão. E ele sabe, e ela sabe de uma coisa: que ainda que ele venha passar luta aqui, ele venha passar prova aqui, o próprio Paulo diz: as coisas desta terra não se compara diante da glória que há de se revelar, e a qual Deus tem preparado para nós. Quem crê aqui assim, levanta a mão e diga aleluia. As lutas daqui não pode parar o que Deus tem sobre a sua vida. Interessante que há muitos que Deus confia nele, há muitos que Deus confia nela, porque Deus tem os seus escolhidos na terra. Deus tem os seus ceifeiros. Quem que é os seus ceifeiros? Os seus trabalhadores. Quem que são os seus trabalhadores? São os seus obreiros. E aí vem a eclesiástica, vem missionários, vem evangelista, vem presbítero, vem diácono, vem obreiros. E o interessante é que Deus lhe coloca um cargo nas mãos e coloca ali uma ferramenta, uma espada na mão, e Deus diz assim: eu confio em você como um defensor do evangelho e um defensor da palavra de Deus. E o interessante é que quando vem a primeira luta, a primeira prova, a pessoa abandona a espada, abandona a cruz e despreza o chamado de Deus na vida dele. E o Senhor está dizendo: um verdadeiro cristão, ele não abandona a sua cruz. Jesus mesmo disse dessa maneira: aquele que coloca a mão no arado. Você pode dar desculpa para mim, você pode dar desculpa para a irmã, você pode dar desculpa para o irmão, você pode dar desculpa para quem você quiser. Ai, eu não estou fazendo a obra porque está uma luta no meu casamento. Eu não estou fazendo a obra porque a vida financeira não está fácil. Eu não estou fazendo a obra porque eu estou enfermo. Eu não estou fazendo a obra porque... Você pode falar o que você quiser e para quem você quiser, mas a Bíblia está dizendo, e a Bíblia me dá autoridade para dizer isso: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Essa não é palavra minha, essa é a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Porque quem ama Ele de verdade vai fazer obra na necessidade, vai fazer obra na necessidade, vai fazer obra na enfermidade, vai fazer obra independente da situação. Mas o que ele não vai abrir mão é do chamado que Deus tem na vida dele e na vida dela. Quem crê aqui, aleluia! Oh, Espírito Santo, aleluia! Outra característica de um verdadeiro cristão: ele não deixa nada para trás, que ele não procura resolver tudo. O verdadeiro cristão, ele procura tampar todas as brechas.
tampar tudo que está errado. Talvez, quando estava lá no mundo, ele fazia muitas coisas, mas agora, como cristão, ele vai procurar resolver tudo. Lembra de Zaqueu no capítulo 19:8? Ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou ir lá e vou dar 4 vezes a mais. Eu vou retribuir. Quer dizer, um verdadeiro cristão, ele não se esconde das consequências do passado. Ele não se esconde dos erros do passado, mas ele enfrenta os erros do passado. Para que o diabo não venha ter poder automaticamente do que? De lhe acusar. Vamos dar um exemplo. Eu cheguei na igreja, só que eu tenho um problema na justiça. Eu fiz algo lá atrás, eu cometi crime lá atrás, eu cheguei na presença de Deus. Deus vai me perdoar. Deus vai me perdoar. Só que escute algo. Eu tenho uma conta para acertar com a justiça. E isso eu tenho que ir e resolver. E verdadeiramente, quem é um cristão verdadeiro, ele vai dizer e vai chegar e vai se entregar e vai dizer dessa maneira: eu errei no meu passado. Eu estou me apresentando agora porque eu sou um cristão, mas a partir de hoje eu não faço mais, eu sou um servo de Deus. A própria justiça vai olhar para aquela pessoa e vai dizer: verdadeiramente essa pessoa mudou. Se essa pessoa devia 5 anos para a justiça, eu tenho certeza que Deus vai tirar em 5, 6 meses, por causa da humilhação que ele fez diante de Deus. Quem está entendendo aqui? Eu estou pregando palavra de Deus, porque ela está sendo o quê? Sincero. Ele está resolvendo tudo que ficou. Mas então eu nunca vou virar crente, porque o que eu fiz é muito grave. Você não crê no poder de Deus? O poder de Deus é muito maior e muito mais grande do que você imagina. E quando alguém se humilha, Deus é fiel para dar vitória para ele. Quem crê assim, diga a glória a Deus. Há um certo tempo atrás, uma pessoa chegou e falou assim: pastor, olha, me ajuda nessa situação. Eu falei para essa pessoa dessa maneira: escute algo, eu posso te ajudar espiritual, mas você tem uma conta para acertar. E se automaticamente eu te dou apoio e faço alguma coisa para você, o que vai acontecer? Depois um problema vai vir, como o pastor estava apoiando uma pessoa que cometeu algo errado. Quem está entendendo aqui, levante as mãos e diga glória a Deus. Por isso que cada um, quando se torna cristão, ele tem que procurar resolver as suas coisas do passado. Se ele devia para alguém, e talvez no mundo nunca teve interesse de pagar, agora como cristão eu vou mostrar que eu sou diferente. Eu vou chegar até naquela pessoa e vou dizer: eu não tenho a condição de pagar tudo que eu te devo, mas eu vou te pagar nem que for tanto por mês, nem que leve 10 anos, mas agora eu sou cristão e eu vou ser fiel diante de Deus e diante de você. Quem está compreendendo aqui, levante as mãos, aleluia. Então automaticamente Deus vai nos abençoar. Outra característica, ele valoriza a palavra de Deus como a maior profecia que existe. Vou dizer mais uma vez, escute o que eu vou te dizer: quem se apega na palavra não é enganado. Vou dizer mais uma vez, quem se apega na palavra, ele não é enganado, porque aqui está a maior profecia. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8: ainda que venha um anjo do céu e te anuncie outro evangelho, mas se esse evangelho não está fundamentado na palavra, considere esse evangelho como
maldito, como anátema. Quer dizer, o verdadeiro evangelho tem que estar baseado na palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas são enganadas? Porque eles não se firmam na palavra e na doutrina. Eles se firmam no barulho. Eles se firmam no profeta. Aí automaticamente vem um profeta de má fé e lhe prejudica, e automaticamente depois ele coloca a culpa em todos os crentes. Mas a culpa foi da pessoa mesmo, de não se afirmar na palavra. Como eu disse, existe pastores e igrejas sérias, mas existe pastores e igrejas que não são sérios. Glória a Deus. Eles não vão te preocupar de ensinar a verdade. Eles não vão te preocupar de ensinar a doutrina. Sabe por quê? Porque o que eles querem de vocês é dinheiro. Fica do jeito que você quer, da maneira que você quer. O importante é que você faz um voto de R$1.000. O importante é que você faz o sacrifício aqui agora de 5 milhões. O importante é que você pega o seu carro agora e você coloca no altar e Deus vai te abençoar. E aí o que acontece? As pessoas, porque não se firmam na palavra, acredita nesse tipo de coisa e aí perde tudo que tem, depois coloca a culpa na igreja. Mas a igreja talvez nem culpa não teve. Muitas das vezes foi ele por não estar firmado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz: de graça recebeste e de graça dás. A sua bênção não vai chegar por preço nem por dinheiro. A tua bênção vai chegar pela tua fidelidade e pela palavra de Deus. Quem está entendendo aqui, levante as mãos e diga glória a Deus. Não digo que a igreja não precisa para sua manutenção da oferta, do dízimo, mas tem pessoas que não se apegam na palavra. Aí chegam os homens do mistério. Aqui no Paraguai não tem muito, mas vai em São Paulo, vai em muito lugar. Sabe o que é o homem dos mistérios? É aquele homem que fica na live. Tem pessoa que já viu aqui. Ele entra na live e diz assim: marcou você. Aí ele começa na live lá, envia o seu número aí, envia o seu número. Aí a pessoa envia o número lá na live. Aí ele deixa o número do Pix. E daí a pessoa manda mensagem e diz: olha, pastor, profeta de Deus, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Deus vai te dar vitória. Já me revelou aqui que vai dar vitória. Envia aí, pega aí. Pega aí, envia no Pix agora, envia no Giro Tigo agora. 300 você vai ver daqui a pouco a resposta que vai vir. Aí sabe o que acontece? Aquele que não é firmado na palavra, aí ele vai na conversa do quê? Do profeta. Ele pega e vai e envia o Pix, envia isso, envia aquilo, perdeu o dinheiro, não aconteceu nada na vida dele. Eu não vou mais na igreja porque lá fizeram isso, aí coloca todo mundo no mesmo saco. Quem está entendendo aqui, levante as mãos. Daí coloca aqui todo mundo igual. Por quê? Porque ele não está firmado na palavra. Deus, ele usa na revelação, Deus, ele usa na profecia. Mas você tem que entender, e você tem que ter algo que muito não tem no dia de hoje. Mas Deus está te ensinando, é o dom do discernimento do Espírito. E quem tem o dom do discernimento do Espírito, ele sabe quem é e ele sabe quem não é. Ele sabe quem é de Deus e ele sabe quem não é de Deus. Quem está me compreendendo aqui, diga glória a Deus. Escute algo. Existe, eu estou pregando a verdade aqui. Existem pessoas que são estudadas em psicologia aqui na mente das pessoas. E há pessoas que quando ele chega, a pessoa tem uma mentalidade tão terrível que ele sabe o que você está passando. Uma mentalidade, e ele já pensa assim: como que eu vou tirar dinheiro dela? Como que eu vou tirar dinheiro dele? Como que eu vou fazer isso? Só que quer conhecer uma igreja de Deus e quer conhecer um homem de Deus e uma mulher de Deus? Quem quer conhecer, levante a mão e diga glória a Deus. É simples. Olha pelos frutos. Olha como que é
a vida dele, como que é a vida dele, como que é a vida dela, como que é a doutrina dele, como é que é a doutrina dela. Olha para ele se ele tem vida com Deus, se não tem vida com Deus, porque quem tem vida com Deus tem temor de Deus, e quem tem temor de Deus, ele é diferente. Quem está entendendo aqui, aleluias? E o verdadeiro cristão, ele é apegado com o que? Com a palavra. Outra coisa, eu já termino aqui. Um verdadeiro cristão, ele busca as coisas que são do céu. Ele busca as coisas que são do céu. Posso dizer algo aqui nessa noite? Deus, ele pode me prosperar aqui, pode prosperar aqui, pode te prosperar aqui. Deus pode te dar tudo aqui na terra. Mas sabe de uma coisa? Tudo aqui é passageiro. E um cristão verdadeiro sabe disso. Vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar terra, vai ficar boi, vai ficar avião, vai ficar tudo. E um verdadeiro cristão, ele sabe que Deus pode lhe prosperar, e não é pecado isso. Mas ele sabe que a sua maior prioridade é as coisas de cima. Por isso que Colossenses capítulo 3 diz: se você já nasceu ou já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Uma certa vez Jesus disse em Mateus desta maneira: não ajuntai tesouro aonde a traça vai comer, aonde o ladrão vai roubar, mas ajuntei tesouros lá no céu, onde nada vai poder tirar de vocês. Escute algo, por isso que em Provérbio diz: guarda o teu coração, porque dele depende a tua vida. Salomão diz: guarda o teu coração, porque dele depende a tua vida. Quer dizer, se o teu coração for equilibrado e somente tiver as coisas do céu, grande vai ser a sua vitória. Mas a partir do momento que o seu coração só tiver nas coisas daqui, isso vai gerar morte para você. Por isso que o verdadeiro cristão, ele sabe que a sua maior prioridade é o reino dos céus. Quem quer assim, levante as mãos e diga glória a Deus. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro, você pode ser prosperado. Só que escute algo, nunca se esqueça que daqui 40, eu vou colocar 50 anos aqui, vai estar todo mundo velho aqui. Mas aquele que tiver Jesus, esse vai ter a vida eterna com eles. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, levanta a mão e diga glória a Deus. Diga aleluias. Levante as tuas mãos, fecha os teus olhos. O poder de Deus está aqui. O poder do Espírito Santo de Deus está aqui. Deus vai começar a tocar a vida, vai começar a tocar pessoas aqui neste lugar.